tarde. Eu estou aqui a fazer mais um vídeo hoje, então, que é dia 11 de dezembro de 2025, relativamente sobre um outro tema que eu já também queria comentar há muito tempo e entretanto, tenho-me esquecido, ou por preguiça também, que é relativamente aqui à posição da Índia neste conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Como vocês podem ver, este desenho aqui que eu vos coloco traz aqui um indiano, aqui atrás, relativamente, com ar embaraçado. Isto porque recentemente Vladimir Putin foi à Índia numa visita, mas eu recordo, isto para situar-vos bem relativamente aqui, relativamente à posição de Narendra Modi neste conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Isto terá-se passado em setembro de 2022. Na altura, Modi terá dito a Putin, isto foi numa reunião da Organização de Cooperação de Xangai, no Uzbequistão. Na altura, o Modi disse que sei que a era de hoje não é uma era de guerra e falei com você ao telefone sobre isso. Isto disse Modi a Putin em uma reunião televisionada na antiga cidade do Uzbek de Samarcanda. Modi depois acrescentou que a diplomacia, a democracia e o diálogo são as ferramentas necessárias para resolver estas disputas, não é? A paz deve ser alcançada no futuro, disse ele, saudando a oportunidade de ver de perto a posição de Putin. Isto foi relatado pela Deutsche Welle relativamente a este diálogo entre Modi e Putin. Na altura ele teria feito esta crítica. Ah, isto no Uzbequistão em 2022, quando começou o conflito. Mas nós temos que ver aqui, relativamente, qual tem sido aquilo que é a posição da Índia neste conflito, não é? Nós temos, entre fevereiro e março de 2022, isto quando se deu o início da invasão russa, a Índia, nas Nações Unidas, começou por se abster nas votações de condenação à Rússia, isto na altura, no Conselho de Segurança e Assembleia Geral das Nações Unidas. Defendeu o diálogo e a diplomacia como únicos caminhos para a paz. Portanto, nós vemos aqui, logo em fevereiro de 2022, a Índia, no princípio do ano 2022, a ter uma posição muito semelhante àquela que manteve durante a reunião da Organização de Cooperação de Xangai, não é? Portanto, apelos à paz, o diálogo e a diplomacia como únicos caminhos para a paz. Portanto, vemos a Índia, quando começou este conflito, manteve uma certa posição de resguardo. Depois deu-se aquela a cúpula no Uzbequistão, como eu já aqui, disse, em que fez estas afirmações diretas, de crítica direta, a Putin, ao dizer que hoje não era uma era para a guerra. E portanto, nós temos aqui uma posição em 2022 bastante diferente daquela que depois a Índia foi assumindo. E portanto, entre 2022 e 2024, que é aquilo que é chamado o período em que começaram a aparecer as sanções, não é? A Índia, ah, pronto, teve uma postura relativamente à Rússia, pelo menos o seu setor privado do petróleo, que o setor privado de petróleo na Índia começou a comprar, como se chama, petróleo barato à Rússia, não é? E a fazer com isso algum negócio, a comprar esse valor a preço abaixo do mercado. Ah, mas a sua postura relativamente do governo indiano nas Nações Unidas continua a mesma, ou seja, abstinha-se nas votações que condenavam a Rússia. Depois nós temos aqui, mais em 2025, agora no final, nesta cúpula anual Índia-Rússia em Nova Delhi, não é? Modi afirmou a Putin que a Índia não é neutra e que tem uma posição clara a favor da paz, apoiando uma solução pacífica através do diálogo. Portanto, nós vemos aqui, relativamente a manter a mesma postura de diálogo e de paz. No entanto, a Índia depois acaba por se abster nas votações que condenam a Rússia e condenam esta intervenção militar da Rússia na Ucrânia.
Eu recordo também que a questão da parceria histórica entre a Rússia e a Índia é sempre uma questão muito falada, não é? E, portanto, tem um alto nível de confiança na cooperação técnico-militar, não é? E, portanto, é isto que eu queria aqui abordar neste texto. Portanto, nós vemos aqui a Índia, devido ao facto de ter estas parcerias com a Rússia, não é? Tem uma posição mais resguardada, não é? Modi, na realidade, ele nunca condenou a intervenção na Ucrânia, não é? Limitou-se a utilizar frases de circunstância, mas na realidade, nas Nações Unidas, a Índia manteve sempre neutral nas resoluções contra a Rússia. Como todos os países do BRICS, não que esteja escrito em algum lado, mas por partilharem a mesma posição, a Índia defende o princípio da não ingerência nos assuntos externos dos outros países. Portanto, isto é referido sempre pela Índia, que ela não interfere e defende o princípio da não ingerência nos assuntos externos dos outros países. Que é precisamente o que irá acontecer com o problema que tem com o Paquistão e com a China, não é? Vai ter que resolver estes problemas sozinha, sem que para isso conte com a ajuda das Nações Unidas, que mesmo com resoluções favoráveis não pode fazer nada. E portanto, o que é que nós temos aqui? Temos a Índia, houve um período em que Joe Biden conseguiu trazer a Índia mais para a sua posição, não é? Relativamente, portanto Biden conseguiu trazer um pouco a Índia, porque foi comprado equipamento e munições de artilharia à Índia que os países ocidentais compraram à Índia e venderam à Ucrânia e deram à Ucrânia. Portanto, houve munições de artilharias indianas a matar russos. Portanto, isto foi, na altura, também noticiado na Rússia. A Rússia fez menção a estas coisas. Portanto, nós temos aqui uma Índia, por um lado, esta posição histórica com a Rússia, de cooperação técnico-militar, tem também os interesses energéticos e económicos, não é? Com um desconto foi uma decisão pragmática para garantir a energia acessível à sua economia em crescimento. Portanto, nós vimos aqui numa fase a Índia a comprar e o seu setor privado a comprar petróleo à Rússia. A Índia também resiste a aplicar sanções defendendo aquele direito que eu já aqui disse da não ingerência. Portanto, a Índia também tem uma tradição de não alinhamento, é um dos países históricos do movimento dos não alinhados. Não é? A sua diplomacia defende uma ordem mundial multipolar, evitando alinhamentos automáticos com qualquer bloco de poder, não é? A sua posição na guerra reflete este princípio de autonomia e estratégia. Portanto, o que é que nós temos aqui? Houve aqui uma parte de namoro de Joe Biden, que tentou trazer a Índia para o seu lado. Donald Trump também, a determinada altura, pareceu querer aplicar tarifas à Índia, não sanções, mas tarifas relativamente, mas também condenou o facto de a Índia comprar petróleo à Rússia. Portanto, houve um discurso também por parte da sua administração recordando isso. Portanto, não é só uma posição marcada pela cooperação militar que tem com a Rússia, que já vem de décadas, mas também por questões de posicionamento diplomático. Portanto, em minha opinião, e isto é que era o importante eu dizer, não é? Um país com este tipo de perfil não deveria fazer parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ou seja, nós temos aqui a Índia. Temos aqui a Índia, deixa-me só ver aqui os acordos que assinou, a ver se eu tenho aqui para vos mostrar com a Rússia. Ah, Provavelmente, a ver se eu aqui queria-vos mostrar, peço que aguardem só aqui um momento, a ver se consigo rapidamente aqui verificar os acordos que a Índia tem. Começou em 1971, mas agora deixem-me só aqui verificar. Pronto. Isto tem um tratado de amizade e cooperação que vem desde 1971. Depois tem uma parceria militar assinada em 1994 com a Rússia. Portanto, e também tem uma parceria estratégica que vem desde 2000.
Portanto, temos estes 3 marcos históricos nas relações entre a Índia e a Rússia. 1971 com o Tratado de Amizade e Cooperação, 1994 com uma parceria militar, e portanto temos o ano 2000 em que a parceria militar passa a ser uma parceria estratégica. E portanto, e era esta a conclusão que eu queria aqui tirar, não é? Em minha opinião, um país com um perfil destes, como a Índia, não devia fazer parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Porque é como eu digo aqui no meu texto, provavelmente um voto favorável da Índia nas Nações Unidas condenando a intervenção militar da Rússia na Ucrânia daria uma rescisão da parceria militar que estes 2 países têm desde 1994. Ou se poria um ponto final na parceria estratégica que estes países têm desde 2000. Ou se colocaria também um ponto final no Tratado de Amizade e Cooperação que vem desde 1971. Portanto, se a Índia fizesse parte do Conselho de Segurança, e votasse uma posição favorável à Ucrânia, ou eventualmente, mesmo não fazendo parte do Conselho de Segurança, votando uma posição, favorável à Ucrânia e não à Rússia, isso poderia levar à rescisão, ou do Tratado de Amizade, ou da parceria militar, ou da parceria estratégica. E portanto, nós não podemos dizer com toda a certeza, eu não posso dizer que isso iria acontecer ou não. Por isso, repito, em minha opinião, um país com este tipo de perfil não deveria fazer parte do Conselho de Segurança, não é? Porque em última análise, provavelmente vai valer a fidelidade que tem para com os países em particular, ou seja, os acordos que assinou e que não quererá ver terminado. E não a leitura correta dos princípios da Carta das Nações Unidas. Portanto, nós corremos o risco de um dia, se a Índia entrar para o Conselho de Segurança das Nações Unidas como membro fixo, corremos o risco de ter um país que não vai ler nem interpretar a Carta das Nações Unidas, mas vai agir de modo com os seus interesses pessoais. Ou seja, não quererá colocar em causa todos os acordos que tem com a Rússia, porque se votar uma posição, relativamente danosa à Rússia, criticando ou eventualmente condenando a intervenção militar da Rússia, corre o risco de ver esses tratados e essas parcerias rescindidas. E, portanto, isto que eu digo para a Índia, digo para outros países também. Ou seja, nós temos aqui, provavelmente, os países do sul global, numa solidariedade, são a favor do princípio da não ingerência, ok. Mas depois, ao mesmo tempo, parecem presos a outros acordos de parcerias militares e estratégicas. E, portanto, em minha opinião, tanto a Índia como o Brasil, como a África do Sul, como outros países dos BRICS, em minha opinião, não deveriam fazer parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Porque não vão ler o tratado, não vão ler o articulado e, portanto, vão agir de modo a que os seus interesses pessoais com o país em causa não fiquem colocados em causa. E, portanto, nunca iriam condenar uma invasão, uma anexação, se tivessem relações económicas e parcerias estratégicas ou tratados de amizade com esse país que estivesse a promover a agressão. E portanto vemos aqui claramente um país, com uma postura duvidosa, voltada para os seus interesses, e portanto quando assim é, que faça parte do mundo multipolar, com certeza que sim, mas que deixa a ordem internacional baseada no direito internacional de lado, porque não tem perfil para lá estar. Sendo assim, eu hoje isto era um tema que eu queria aqui abordar, não sei se fiz de forma correta ou não, é a minha opinião, e portanto irei voltar de novo com outros temas, que irei abordar aqui. Hoje fica este. Sendo assim, muito obrigado pela vossa disponibilidade, pelo